Bom, eu conheço a Cristo já faz um tempo, quando eu frequentava a igreja antiga do meu pai, mas a minha decisão de aceitá-lo foi somente em dezembro de 2019, onde eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida e onde eu achava que não havia solução, mas graças a Deus, né, nós sabemos que há uma solução, que é Deus, e Cristo para mim é tudo. Minha razão de viver, meu refúgio, a minha fortaleza, o meu melhor amigo. E para mim o batismo é o renovo, né? É o momento onde a gente é transformado, nos tornamos novas pessoas, onde tudo fica para trás, né? Tudo antigo fica para trás e nos tornamos novas pessoas, com um novo caminhar, com novos pensamentos, com novas atitudes. E eu pretendo seguir a Deus e servi-lo todos os dias da minha vida e amá-lo todos os dias da minha vida e nunca mais me separar dele. E é isso. Diante de um decreto nacional, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor nesta manhã. E mesmo apesar de tudo que a gente está passando desde o ano passado, Ele permanece fiel porque Ele não muda. Ele é imutável, Ele é soberano, Ele é grandioso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é tudo em todos. E Ele não muda. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor depositou no meu coração agora pela manhã, que fala exatamente sobre isso, que fica lá em Salmos, capítulo 33, versículo 10 e 11, que diz assim a palavra do Senhor: O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Por todas as gerações. Ele não muda. Ele continua o mesmo. O mesmo. Todas as vezes que a dúvida bater ao nosso coração, que a gente possa olhar para o céu e contemplar a beleza da grandiosidade de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que está acima de tudo e todos, de um Deus que nos ama e que nos chama de filhinhos queridos. Eu gostaria de orar com vocês e pedir para que vocês ficassem de pé em adoração ao nosso Deus. Feche seus olhos. Adore o Senhor como a sua vida. Agradeça a Ele por estar aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por nós estarmos aqui, Senhor. Glorificando e exaltando o seu nome enquanto igreja, enquanto noiva. Nos adorna, Jesus. Ministra o nosso coração, Senhor. Ah, Senhor Jesus, que os nossos planos, Senhor Jesus, não existam, mas que os seus prevaleçam. Que o Senhor seja o autor e consumador de todos os minutos da nossa vida. Que a tua glória resplandeça nesse lugar. Que o Senhor nos encha, Senhor Jesus. Deposita em nós, Senhor. Quebra o vaso quantas vezes forem necessárias, Jesus. Mas não nos deixe, Senhor, sem a tua presença. Nos ensina, Senhor Jesus, a contar os dias de forma, Senhor, que o Senhor se agrade.
em obediência, Jesus. Em obediência, Senhor. Nos ajuda a ser obedientes, Senhor. Senhor, não nos deixe desviar o nosso olhar, Pai. Não há tempo para distrações, Jesus. Ensina a tua igreja, Senhor. Ensina a tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, por cuidar tão bem de nós. Obrigado, Senhor, por cuidar tão bem dos nossos lares. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um bom Pai. E o Senhor não muda. O Senhor continua o mesmo, de eternidade em eternidade. E nós queremos engrandecer o seu nome. Louvar e engrandecer o seu nome. Até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
aplauda esse Deus que é tão grandioso e que nos trouxe a este lugar. E nos trouxe a este lugar para que nós possamos ter um momento na presença dEle, nesta manhã tão linda que Ele nos deu. O Senhor é bom, independentemente do que estamos passando, independentemente do que o mundo está passando, o Senhor é bom. O Senhor é bom, porque a misericórdia dEle se renovou mais uma vez hoje em nossas vidas. Se nós estamos aqui, é porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. E nós estamos com saúde. E nós temos que agradecer a esse Deus todos os dias, independentemente do que estamos passando. O Senhor é bom. O Senhor é bom, sim, em todos os momentos, em todas as horas, em todas as circunstâncias, em todas as situações. O Senhor é bom e Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. O Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. E nós queremos estar na casa do Pai sempre. Sempre devemos estar na casa do Pai. Aleluia. Me conheces, sabes tudo que eu preciso. Antes mesmo de falar, eu sei que tu me amas. Me amas, é o teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Oh, Senhor, me conheces, tu sabes tudo que eu preciso. Antes mesmo de falar, eu sei que tu me amas, Senhor. Me ama. Esse é o teu caráter, Jesus. Teu amor é bem maior. Tu és amor, porque eu posso. Tu és amor, Senhor Jesus. Que cada pessoa que estiver aqui, Pai, possa sentir o teu apenas o teu preenchendo cada vazio. Quero atrair. Oh, Senhor, o Senhor é suficiente. O Senhor é quem nos supre. Não temos poder de suprir ninguém, mas o Senhor pode nos suprir. É do teu amor, Senhor Jesus. Tudo que eu quero, Oh Deus, se achega está perto de ti. É nos teus braços que queremos. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do
Quando eu lembro da soberania de Deus, eu lembro o quanto Ele não esquece da gente nem um só minuto. Eu lembro do sacrifício na cruz. Eu lembro do que Ele fez por nós. E quando eu lembro disso, eu me quebro. Porque todas as vezes, querida, que você olhar para aquela cruz, era você que Jesus estava vendo. Era você e eu. Ele é um Pai soberano. Não importa a circunstância, não importa o que a gente passe, Ele é soberano. Ele não muda. Ele pode todas as coisas. Você tem um Pai que realiza o impossível. Ele é especialista no impossível. Vamos adorar o Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia, Deus. Tu és tremendo. Aleluia, Senhor. Honras e glórias a ti, Pai. Aleluia. Aplauda esse Deus tão soberano, tão grande, tão maravilhoso. Aleluia. Aleluia.
Graça e paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amados, eu queria fazer um convite à oração nesse lugar. Se você puder ficar em pé, a gente quer, na presença desse Deus maravilhoso, nessa manhãzinha fria, glória a Deus por isso, adorar, louvar, exaltar o nome de Jesus. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, se você quiser também. Aí você coloca a sua vida, a sua família, alguém que você lembra aí que está precisando de cura, nesse período tão difícil, né? Eu sei que tem alguns irmãos da igreja que estão aí enfermos, mas a oração de um justo vale muito em seus efeitos, né? Então eu quero convidar você a orar pelo Clebinho, que é o esposo da irmã Andréia, aqui da igreja. Ele se batizou no último batismo aqui, está internado, está com Covid, e tem outros também que estão precisando de oração nesse momento. Se você lembrar, coloca diante de Deus aí e pede que o Senhor traga misericórdia e cura, em nome de Jesus. Meu Pai, nós queremos te louvar aqui nesse lugar, Senhor. Esse culto de manhã é muito bom, Senhor, poder estar com os irmãos e poder estar na tua presença, Senhor, diante do Senhor. E eu te agradeço porque nós temos a oportunidade de buscar a tua face e de louvar o teu nome. E nós temos feito isso, Senhor, através das canções aqui desse lugar. Estamos te louvando, estamos te exaltando, porque nosso coração entende que não existe um Deus maior do que o Senhor. Aliás, só existe um único Deus, é o Senhor. O resto é ídolo, o resto é Baal, Senhor. É Deus da terra, é Deus regional, é Deus encaixotado nas crendices dos corações humanos, é Deus da superstição das pessoas. Mas o nosso Deus fez os céus e a terra. O nosso Deus governa o universo com as próprias mãos. É tão grande, que o Senhor pega o universo com a palma das mãos, Senhor. Mas é um Deus que, apesar dos pesares, se fez do tamanho da gente, Senhor. Encarnou, experimentou a nossa dor, a nossa luta, foi tentado como nós, mas venceu, Senhor. O Senhor falou que a gente poderia ter bom ânimo porque o Senhor venceu o mundo. E apesar das aflições, ó Senhor, nós sabemos que venceremos também, porque o Senhor venceu. E o Senhor venceu para nos fazer mais que vencedores no sangue do Cordeiro. E nós cremos, fomos lavados, banhados no sangue de Jesus. Fomos remidos e comprados, ó Senhor, pelo sangue da cruz de Cristo. E agora nós podemos entrar na tua presença, entrar na tua face, diante do Santo dos Santos. Não existe mais véu, Senhor. Não há mais separação entre o Senhor e nós. E aqui nós clamamos com ousadia, no nome de Jesus, que o Senhor esteja sarando essa terra aqui, Senhor. Começando pelos irmãos dessa igreja que estão enfermos com Covid, os nossos parentes que estão doentes, Senhor Jesus. As pessoas, ó Pai, da nossa família que precisam de um toque de Deus, de cura. E não só de cura para o corpo, mas de cura para a alma também. Então vem sarar essa terra, Senhor. Vem curar as almas das pessoas que precisam de Deus, Senhor. E que o Senhor nos leve, que o Senhor nos impulsione, que o Senhor sopre sobre nós, enfim, o teu vento, de modo que nós possamos, com as velas estendidas, erguidas, nesse mar, Senhor, de desafios, pescar vidas preciosas para a glória do teu nome.
Então toma conta desse culto aqui. Queremos te louvar, te engrandecer, te exaltar. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não há Deus, Senhor, não há Deus como tu, Senhor. E tu és Deus bom, que perdoa, que renova, que transforma a vida das pessoas. Tu és Deus bom, que dá uma segunda oportunidade, uma terceira, uma quarta. Tu és bom, Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor pelas pessoas que estão aqui presentes, ó Pai, nesse momento, por aqueles que não puderam estar. Senhor, nós temos restrições aí nesse momento de pandemia, de acordo com a situação do nosso estado e a decisão dos governadores, ó Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor esteja abençoando aqueles que não estão aqui, mas estão em casa e verão esse momento aqui pela televisão, pela internet, pelo celular, enfim, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a todos, mudando a vida de todos, sarando a todos, para que o nome de Jesus seja glorificado e para que muitas vidas venham ao conhecimento do Senhor Jesus. Eu quero te agradecer e pedir que o Senhor continue conosco aqui nesse lugar, nos abençoando. Nós vamos servir ao Senhor os nossos dízimos, ofertas, e que o Senhor olhe para essa contribuição, olhe para o nosso coração e veja, Senhor, a disponibilidade, a abertura, a generosidade que temos de glorificar o Teu nome e de servir a Tua obra. Em nome de Jesus é que eu te peço. Abençoa todos nós. Amém e amém e amém. Eu quero deixar você à vontade para sair do seu lugar e trazer a sua oferta ao Senhor. Quero deixar você à vontade para fazer isso, como diz a Bíblia, com alegria e de coração. Aí você que está em casa, você pode também contribuir pela conta que está aparecendo aí no vídeo, tá certo? E você possa ser abençoado também, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Amém. Faça essa oração com a gente. Senhor, o Senhor é o Senhor que me sonda. O Senhor é o Senhor que me conhece. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra aqui, Senhor Jesus. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como a
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém, glória a Deus. Eu quero convidar você, meu amado, minha amada, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler um versículo, que é o versículo 13, e eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta, e nós vamos permanecer aqui nesse texto. Atos capítulo 13, depois nós vamos fazer mais uma oração, tá bom? Atos 13, verso 13. Atos 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 13. Se você achou aí, diga amém, para eu saber. Atos dos Apóstolos 13, 13. Hoje a gente não tem a letra no telão, né? Por conta do óbvio, da claridade. Não tem como ter a nossa projeção. Mas aí você, na sua Bíblia, acompanha. Se você não tem uma Bíblia, fica perto de alguém que tenha. Ou então escuta com atenção aí. Atos 13, 13. Eu vou ler só um versículo, mas a gente vai permanecer aqui nesse contexto, tá bom? Depois a gente ora, fala com Deus novamente. Verso 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Vamos orar. Senhor, essa é a Tua palavra, Senhor, que sempre tem algo a nos dizer, sempre tem algo a nos falar. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra, Senhor, até
dividir juntas, medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E o que eu espero da tua palavra, nessa manhã de domingo, um dia diferente, um dia que o Senhor fez, é que a tua palavra, Senhor, ela fale ao nosso coração, ela corte amarras em nós, ela nos fira, se necessário for, para que nós possamos acordar do nosso sono, da nossa letargia. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a sermos os canais, a bênção que o Senhor deseja, sonha e projetou que nós assim o fôssemos. Toma conta dos que estão aqui nesse lugar, tanto quanto daqueles que estão em casa. Mas não permita, Senhor, que nós possamos permanecer sem atingirmos o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero fazer uma meditação com vocês aqui, certo? Nem sei depois se os irmãos já têm uma outra música para o encerramento do nosso culto, mas se desse para a gente cantar mais uma vez essa última aí, seria muito bom, tá? Nós vamos estar falando sobre ser dedicado à igreja. Você talvez possa perguntar assim, mas eu tenho que ser dedicado a Cristo, a Jesus, à palavra de Jesus e não à igreja. E eu quero dizer para você que ser dedicado à igreja é ser dedicado a Jesus, é ser dedicado à palavra de Jesus. A igreja de Jesus, ela tem um propósito muito específico. De forma bem simples, grosso modo, a igreja está nessa terra para ajudar pessoas a conhecerem a Jesus. Para isso que a igreja está aqui. Quando eu falo igreja, eu estou falando de todos os crentes em Cristo Jesus que um dia entenderam que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, foram comprados pelo sangue do Cordeiro, foram resgatados da sua vida, dos seus pecados, da futilidade da sua vida. E aí, independente de onde estejam, em qualquer lugar da face da terra, adoram ao Senhor, estão buscando a Deus. Igreja é esse povo, igreja são essas pessoas que entenderam que eram pecadores, que não mereciam absolutamente nada, que estavam vivendo numa espécie de escorregador, em que sua vida só descia e descia e descia, e ia continuar descendo, até que os seus olhos se abriram e perceberam que se eles continuassem descendo, eles não destruiriam só aquilo que eles construíram nesta vida, quanto eles destruiriam o resto que estava para morrer. Nós estamos falando de vida eterna, nós estamos falando de viver uma vida eternamente, ou na presença de Deus, ou eternamente afastado de Deus. O propósito da igreja é ajudar pessoas a entenderem isso, que com seus pecados elas estão destruindo a si mesmas e aos outros ao seu redor, e essa destruição pode ser plena, total, levando suas almas para o inferno. A igreja está aqui na terra, em qualquer lugar do mundo, chamada por qualquer nome denominacional, para ajudar pessoas a conhecerem a Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Com Jesus, as pessoas conseguirão mudar o seu caminho, o caminho que elas estão trilhando, o caminho que elas estão aí, de morte, de sofrimento, de dor, causada por elas mesmas, esse caminho torto de destruição,
ao conhecerem a Cristo, ele muda. E aí as pessoas passam a andar em outro caminho, que não é um caminho largo, é um caminho estreito, que não é um caminho pavimentado, muitas vezes é um caminho cheio de pedra, mas esse caminho é reto, e ele vai desembocar em Deus, ele vai desembocar em paz no coração, ele vai desembocar em vida nova, ele vai desembocar em satisfação plena para a alma. Esse é o caminho, Jesus. A maioria das pessoas estão caminhando aí em caminhos largos, só que elas não percebem que esses caminhos largos levam ao abismo de destruição. Quando as pessoas entendem quem é Jesus, elas também entendem que elas encontram liberdade plena. Se você acha, ou sempre achou, ou achou alguma vez na vida, que vir para Jesus era você ser preso dentro de uma denominação, que o jovem cristão é preso e o jovem não cristão é livre, você está completamente equivocado. Você não entendeu ainda que a libertação que Cristo traz é uma libertação plena, total, completa para a alma. Ele liberta você, por exemplo, do vício do álcool. Liberta, mas ele não liberta você para te prender em outro lugar. Ele liberta você. Ele não liberta você para te prender debaixo de determinações religiosas. Ele não liberta você para tornar você uma pessoa presa, aprisionada a leis humanas ou religiosas. Ele liberta você. De modo que você, a partir de então, quando você conhece a Cristo, você não volta a praticar aquilo que você praticava antes, que te prendia, porque você entende que você não precisa daquilo para viver feliz. Em outras palavras, você não precisa do álcool para ser feliz, você não precisa de cerveja para ser feliz, de uísque para ser feliz, você não precisa de nenhum recurso humano para ser feliz, você só precisa de Jesus, e Ele te satisfaz. Ele te satisfaz. Os homens estão buscando prazeres aí ao redor, né? Prazer do sexo, o prazer da bebida, o prazer das farras. No final das contas, eles acabam percebendo que tudo isso acaba aprisionando. Eu conheço gente que se apaixonou pelo homem errado e ficou presa durante alguns anos, não conseguiu se libertar daquela paixão, daquela prisão emocional que vivia. E sofria, e se angustiava por conta daquilo, porque se satisfazia por um lado, mas por outro lado, era uma pessoa completamente arrasada em suas emoções. Experiências como essa nos mostram que quem conhece a Cristo se liberta, vê a vida de uma forma diferente, consegue enxergar as cores das árvores, consegue enxergar, como diz lá o texto de Isaías, capítulo 55, quando o autor da palavra sagrada olha para as árvores e vê as árvores aplaudindo, adorando a Deus. Você consegue olhar para a vida de forma diferente. A vida começa a valer a pena, porque caem as escamas dos seus olhos, e você enxerga aquilo que antes você não conseguia enxergar. Por exemplo, eu fui religioso a minha vida toda, até os 13, 14, mais ou menos, 14, 15 anos de idade, quando eu entendi que Jesus Cristo me amava, as escamas caíram, porque a vida não é feita de regrinhas e de ir para a missa ou de ir para culto, é muito mais do que isso. A vida é feita de desafios, de sonhos. A vida é feita de relacionamento com Deus. À medida em que eu ando com Ele, eu me liberto. E a Bíblia diz mais: Ele é aquele que traz vida, e vida é abundância. De modo que ter vida eterna é conhecer Jesus. Ter vida plena é conhecer Jesus. Qualquer outra vida que não seja essa vida de conhecimento de Jesus é uma vida, subvida.
subvida, é uma vida que não é vida. Você já ouviu, a maioria das pessoas, talvez que você conheça, deve dizer algo parecido com isso. Como é que você está? E a pessoa diz, eu vou levando. Vai levando para onde? Ou você vai, como aquela canção daquele pagodeiro famoso aqui do Brasil, acho que é Zeca Pagodinho, que diz, deixa a vida me levar, vida leva eu. Você vai sendo levado pela vida, não importa onde é que a vida vai te levar, pode ser a morte, pode ser a tristeza, pode ser a decepção dos seus familiares, pode ser frustração de sonhos e realizações, pode ser para qualquer lugar. Porque se você não sabe onde é que você vai, qualquer caminho serve. Mas quando você encontra Jesus, Ele coloca uma vida verdadeira. Aliás, a Bíblia diz exatamente isso. Ele nos ressuscitou, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, de modo que eu passo agora a estar vivo na presença de Deus, e isso é extraordinário, porque Deus para mim, que antes era alguém distante, eu nem entendia quem era Deus, para mim Deus era alguém, tipo um grande Papai Noel, um mestre dos magos, sentado num trono, com um cara de mal, pronto para disciplinar as pessoas e castigar as pessoas. Essa ideia de Deus pagão que tem no coração das pessoas, não é o Deus da Bíblia. Deus da Bíblia é um Deus de relacionamento, é um Deus de amor, é um Deus que vê as pessoas em sofrimento, amarradas com seus problemas, Ele vai lá para desamarrar. É um Deus que vê as pessoas fracas, fraquejando, sofrendo, e vai lá para acender a chama. É um Deus que pega alguém que está quebrado na vida e Ele dá um jeito de consertar essa pessoa. Esse é o Deus da Bíblia. É um Deus que fala ao coração, que traz consolo, que traz conforto, que diz que ama, que diz, se todo mundo te abandonar, eu não vou te abandonar, eu vou estar perto de você, onde quer que você esteja. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que Jesus veio mostrar. Esse é o Deus que nós abraçamos pela fé, que se importa com cada ser humano, que sabe o nome de cada ser humano, que sabe onde cada ser humano se encontra, que sabe a dor e a agonia que cada ser humano tem. Esse é o Deus da Bíblia. E a pessoa que encontra esse Deus, ela encontra isso, encontra vida plena. Então, alguém que foi realmente alcançado por Cristo, ama a causa de Cristo, que é alcançar pessoas para Jesus, conduzir pessoas para Jesus, pescar o maior número possível de pessoas. Alguém que foi alcançado por Cristo, ama a igreja de Cristo. Ama a igreja de Cristo. Nós estamos aqui porque nós amamos a igreja de Jesus. Amamos uns aos outros. É por isso. É por isso que tem um pessoal que se acorda cedo e vem preparar o som para filmar e produzir para passar para os irmãos mais tarde à noite. É por isso que tem um pessoal que vem para ensaiar a semana toda e cantar, acorda podia estar fazendo qualquer outra coisa, podia estar dormindo um sonozinho da manhã de domingo, mas estão aqui servindo ao Senhor. É por isso que você veio para esse lugar, porque quem ama a Cristo, quem foi alcançado por Cristo, ama a igreja de Cristo. Quem foi alcançado por Cristo, se sente chamado, escuta isso, a cooperar com a mudança desse mundo. Se você foi alcançado por Jesus verdadeiramente, você foi chamado, você se sente chamado por Ele, para mudar esse mundo, para transformar esse mundo, para cooperar com a mudança desse mundo. Me deixem compartilhar com vocês aqui algumas manchetes. Eu sigo aqui alguns sites, alguns Instagrams cristãos que mostram como está o Evangelho em outros lugares do mundo, e tem algumas chamadas aqui interessantes. Eu vou falar para você, por exemplo, existe um jovem, um iraniano, sabe que o Irã é um país fechado, né, para o Evangelho. Aliás, o presidente do Irã considera os evangélicos como inimigos. Ele já fez uma declaração como essa. Então, ser cristão naquele país é muito complicado, porque a sua grande maioria é muçulmana. Então ele, um iraniano, ex-muçulmano,
o evangelho o alcançou em algum lugar, ele estava sendo ministrado por alguém falou de Jesus para ele lembrou da mãe dele no passado, a mãe dele, ele era pequenininho, a mãe dele foi confrontada por alguém, a mãe dele não sabia ler, a pessoa falou um pouco de Deus para ela, falando que o filho Jesus, o filho de Maria, o filho de Deus, poderia mudar a vida dela, e ela não entendeu muito aquilo, mas ficou com aquilo no coração dela. O menino ouviu aquilo quando era pequeno, cresceu, e um dia teve a oportunidade de ouvir o evangelho sobre esse Jesus que ele não conhecia, e o evangelho abriu os olhos dele, e ele aceitou a Cristo, e ele foi batizado, e ele fez uma declaração: eu vou voltar para o meu país, para evangelizar a minha família. É isso que o evangelho faz com que um ex-muçulmano queira voltar para o seu país, correr riscos, para anunciar o evangelho para a sua família. Após sentir o chamado de Deus, um ex-agente do FBI, agora passa a vida resgatando vítimas do tráfico humano. Ele entrou no FBI, na Polícia Especial Americana, Polícia Federal Americana, e ele começou a trabalhar com pessoas envolvidas com tráfico, depois com tráfico humano, depois ele abandonou a profissão, ou ele se aposentou, não lembro ao certo, mas foi dedicar a vida a cuidar de meninas e meninos que eram explorados sexualmente, usados como escravos sexuais, vendidos como se fossem mercadorias, e ele foi dedicar a vida dele a cuidar dessas pessoas, porque ele encontrou Jesus na vida, porque ele encontrou o evangelho de Jesus na vida. Uma atriz britânica, é uma atriz de palcos, uma atriz de teatro, ela se tornou uma evangelista nas favelas e prisões brasileiras. Ela lá na Inglaterra, fazendo shows e sucesso, de repente ela encontra o evangelho, e Jesus toca no seu coração, e ela toma uma decisão: eu vou mudar tudo na minha vida, e vou partir numa aventura de tentar resgatar pessoas no Brasil, hein? Atravessou o oceano, e veio para as favelas brasileiras e para as prisões brasileiras para evangelizar. Uma jovem grávida, em Uganda, com meses já, e a barriga já à mostra, aparecendo, pregava a palavra de Deus nas ruas, as pessoas passando, e ela com a sua Bíblia na mão, nas ruas de Uganda, pregava a palavra, e ela dizia: não há desculpas, nós não temos desculpas para não pregar o evangelho. Qual é a sua desculpa para não cooperar com a causa de Cristo, para não cooperar com a causa do evangelho, para não cooperar com o avanço do reino, com o avanço da igreja de Jesus? Qual é a sua desculpa? Duas irmãs chinesas que tiveram seus corações alcançados por Cristo lá na China, um país comunista que não dá liberdade real para que o evangelho se espalhe. Essas duas irmãs estão cuidando de 27 igrejas, 27 pequenas igrejas, de forma anônima, para que o governo não saiba, para que as pessoas não conheçam. Elas cuidam de 27 igrejas, são duas irmãs solteiras, estão dedicando a vida a cuidar e a conduzir essas igrejas que vivem escondidas do próprio governo. Não há desculpas. Se você foi alcançado com o evangelho de Cristo, com a palavra de Cristo, com a graça de Cristo, você vai amar a causa de Cristo, a igreja de Cristo, você vai se sentir chamado por Ele para fazer alguma coisa e mudar a realidade ao seu redor. Deus está chamando pessoas também aqui na cidade de Redenção. Deus levantou uma igreja nesse local, algumas igrejas nesse local, mas ainda há muitas vidas que não conhecem a Cristo. Há muitas pessoas que não conhecem o evangelho de Jesus verdadeiramente. Tem muita gente religiosa, tem muita gente apegada na religião,
Tem muita gente que só conhece a missa. Tem muita gente que não lê a Bíblia, que não conhece a Bíblia. Tem muita gente que frequenta Umbanda. Um dia desse eu fiquei surpreso, alguém me falou: pastor, tem mais de 11 terreiros de macumba aqui em Antônio Diogo. Eu não sei se essa informação é verdadeira. Mas nós estamos vivendo numa situação aqui na nossa região, onde as pessoas precisam abrir os olhos para a verdade. Nós temos famílias aí sofrendo os efeitos de um marido que bebe, que fuma, que não conhece o Evangelho, que é grosso com a família, com os filhos, com a esposa, que maltrata, que não se sente um abusador, não se sente alguém no seu coração precisando de mudança, de transformação, mas está fazendo todo mundo sofrer e a vida dele não faz sentido nenhum. Essa é apenas uma amostra de uma realidade presente aqui nessa cidade, em muitos lares. Nós temos jovens tirando a própria vida, porque a vida não faz sentido, apesar dos seus 20 anos de folia, de farra, de curtição com os amigos. Decepções no coração, medo do futuro, insegurança na alma, angústia por cima de angústia, e nós estamos aqui e fomos colocados por Deus e plantados por Cristo nesse lugar para alcançar o maior número possível de vidas para Jesus. Domingo passado eu estava em Antônio Diogo pregando a palavra lá na congregação de Antônio Diogo, e eu lembro que chegou um rapaz no meio do culto e ele estava drogado e meio. E por algum motivo, os bêbados e os drogados, quando chegam numa igreja, eles vão lá para o púlpito, né? E eu ainda não estava no púlpito, eu estava lá atrás, perto da minha filha, estava comigo, e ele entrou na igreja e começou a falar com todo mundo, e o pessoal fica olhando assim uns para os outros. Foi lá no púlpito, quem estava cantando era o irmão Gil, e ele abraçou, e o irmão Gil tentando fazê-lo descer. Enquanto o irmão Gil cantava, ele estava, em cima do púlpito. Depois a gente descobriu que era uma pessoa que na sua adolescência já tinha frequentado uma igreja. Estava agora afundado no seu vício. Eu não sei exatamente o que ele estava usando naquele dia, mas era uma alma carente de libertação. Eu queria dizer para você aqui que há dois tipos de pessoas: as pessoas que desistem no caminho e as que se dedicam nele. Dois tipos de pessoas. Então nós temos aqui um texto onde há 3 homens, texto que você leu de Atos 13, que foram alcançados por Jesus. Barnabé é um deles, que foi alcançado pelo Senhor logo no início da igreja, do avanço da igreja lá em Jerusalém. O evangelho alcançou, lembra que Pedro começa a pregar e quase 3.000 pessoas se convertem com a pregação de Pedro. Jesus tinha ressuscitado havia cerca de 50 dias, já tinha ido para o céu, o Espírito Santo veio sobre a igreja, eles começam a anunciar na cidade de Jerusalém no dia de Pentecostes, muita gente se converte naquele dia, e Barnabé é um desses convertidos. O nome dele era José, mas ele se tornou Barnabé porque deram esse apelido para ele. É o José das consolações, era uma pessoa que exortava, que gostava de levantar os outros, gostava de incentivar as pessoas. Era um homem de Deus, alguém que tinha um desprendimento tão grande que ele pegou uma propriedade que ele tinha, vendeu e deu para a igreja. Ele queria ajudar os pobres, os carentes, os sofridos da comunidade. Ele foi alcançado por Jesus, ele amava a igreja, ele foi alcançado por Jesus e ele amava a causa de Jesus. E vivia lá, e era um judeu, mas o Senhor o chamou, no capítulo 3, logo no início, o Senhor o chamou para pregar o evangelho para outras pessoas de outros lugares, fazendo uma obra missionária nunca antes vista. O segundo homem aqui é Paulo, que antes era Saulo,
que era um homem intelectual, um rabino, que era um teólogo, que era perseguidor da igreja, que era um homem violento, um assassino, matava os crentes e concordava com isso, e não se importava com o sofrimento, arrastava pessoas para a prisão, enfim. Mas esse homem foi alcançado com a palavra de Deus. Ele estava no caminho para Damasco e uma luz se abriu no céu, ele percebeu algo se aproximando dele, uma voz lhe falando: por que você está me perseguindo, Saulo? E ele pergunta: quem é que está falando? O Senhor, ele cai ao chão, os outros que estão com ele veem a luz, não conseguem escutar direito o que está acontecendo, mas ele não consegue enxergar por conta da luminosidade, mas nitidamente ele escuta a voz de Jesus dizendo: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Mas ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Ele não entendia que perseguir a igreja é perseguir Jesus, e quem ama Jesus ama a igreja. Depois ele fica cego durante alguns dias, as suas escamas caem dos seus olhos, como quando Ananias vai lá e faz uma oração, e ele se batiza, ele entende que Jesus o ama, muito confuso para ele, mas ele entrega a vida para Jesus e começa a anunciar Jesus. 14 anos depois, ele é chamado pelo Senhor para fazer uma obra missionária, junto com Barnabé. Está aqui esses homens, é desses homens que a Bíblia está falando, e tem mais um que no versículo 13, volta para Jerusalém, que é o João Marcos, parente de Barnabé, que é um jovem ainda. Provavelmente sua mãe, sua família morava em Jerusalém, provavelmente, os estudiosos discutem sobre isso. Sua mãe era rica, recebia Jesus Cristo e os discípulos na casa dela, quando Jesus ainda estava em Jerusalém. Provavelmente foi João Marcos, aquele jovem que estava no jardim do Getsêmani, provavelmente, que quando prenderam Jesus e Pedro, Tiago e João fugiram, e estava lá Judas e os soldados dos sacerdotes ali, para prenderem Jesus, tinha um jovem envolto num lençol de linho é um negócio caro. E ele só estava usando isso, só o lençol, curioso, querendo saber o que estava acontecendo ali no jardim do Getsêmani. A Bíblia fala que os soldados pegaram e ele saiu e deixou o lençol na mão dos soldados e correu do jeito que estava. Provavelmente era João Marcos, e que agora acompanhava Barnabé, e que agora era parceiro deles, auxiliar de Barnabé e Paulo, até que o Espírito Santo chama Paulo e Barnabé para serem missionários do Senhor, e João Marcos está com ele, auxiliando com eles, perdão. E diz a Bíblia que eles, em Antioquia, são desafiados a irem, oram, jejuam, recebem imposição das mãos, oração, seguem para a sua obra missionária. Eles chegam em uma cidade da Ásia, começam a pregar o Evangelho, há muita dificuldade, eles pregam cerca de 20 dias e nada acontece. Veja, gente, eles estão naquele momento em que a igreja se convertia a rodo. No capítulo 3, capítulo 2 de Atos, Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram. No capítulo 3, o número chegou a 5.000. Todo dia a gente se convertia lá em Jerusalém. A igreja começou a alcançar outros lugares. De repente, o próprio apóstolo Paulo foi alcançado. Passou 3 anos na Arábia, no deserto, depois voltou, passou uns dias lá, 15 dias em Jerusalém, depois ele volta para a sua terra e fica em Tarso, onde ele estuda, onde ele fica no isolamento, onde ele fica ali buscando a Deus, tentando entender aquilo que se tornou muito claro para ele, o evangelho da graça de Jesus, que não alcança só judeu, que alcança todos os povos da terra. Deus está de olho em todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas do mundo são importantes para Deus. O apóstolo Paulo, nesse isolamento, começou a entender isso de forma muito clara no coração. Pela graça e não pelas obras da lei, pela graça as pessoas são salvas. E agora eles estão aqui, na Panfilha,
E tem um camarada que, se não me engano, a memória, o texto diz isso, o procônsul, ele começa a ouvir o apóstolo Paulo. A igreja estava se convertendo a rodo antes disso. Em Antioquia a igreja se converteu. Tem 2 Antioquias. A primeira Antioquia, aonde eles foram para lá e foram enviados para o mundo, é a Antioquia da Síria. E já havia crentes naquele local. Eles passaram 1 ano ministrando o evangelho. Mas depois eles saíram de lá para irem para uma obra missionária. E já havia cerca de quase um mês, e ninguém se converteu. Só luta, só dificuldade, e ninguém se converteu. Só luta, só dificuldade, oposição começou a se levantar, eles começam a pregar para esse procônsul aqui, e tinha um ajudante lá, um próximo desse procônsul, que era um judeu chamado Elimas, o mágico, e começa a confundir a cabeça do procônsul. E o apóstolo Paulo, já indignado com aquilo, ele repreende o demônio, aliás, repreende aquele cidadão, no nome de Jesus, e ele fica cego. Capítulo 13. Fica cego. E aí é que o procônsul acredita. Uma conversão. Mas vamos sair desse local, vamos para outros lugares. E foi nesse exato ponto aqui que o Marcos disse assim: não, eu vou não. Eu vou com você mais não. A Bíblia não diz por que João Marcos voltou. A Bíblia não fala exatamente o motivo, mas a Bíblia diz que Paulo ficou indignado com isso. Paulo ficou chateado com João Marcos, porque ele voltou, porque ele preferiu voltar para Jerusalém, porque ele preferiu abandonar os discípulos ali no meio do caminho. E aí eu queria falar desse tipo de gente aqui. São pessoas que abandonam, são pessoas que desistem dos seus compromissos. Às vezes nem começou ainda, eles já desistem. Eu quero dizer, começando aqui para você, irmão, que se você foi chamado para fazer algo importante na vida, se é importante, não vai ser fácil. Certo? Criar filhos, por exemplo. Eu tenho uma de 13 e uma de 3. Você não cria filhos assim, do dia para a noite. Leva uma vida toda. É pequenininho, não deixa você dormir direito nos primeiros meses. Adoece, tem que levar para médico, tem que tomar cuidado, vai crescendo, tem que tomar cuidado com o que ele coloca na boca. É uma atenção enorme. Qualquer coisa pode ser fatal. De repente ele começa a ter uma certa mobilidade, independência, e começa a querer subir em tudo que é canto, e você tem que estar lá tirando, e teima, vai crescendo, se torna adolescente, às vezes rebelde, e você tem dificuldade de pagar a escola para o menino, para a menina, é uma luta. Depois vai crescer, toma escolhas erradas na vida, e você tem que estar lá perto, aconselhando. Sai de casa, e mesmo assim você ainda o considera como seu menino, a sua menina, de vez em quando dando conselho na sua casa. Criar filhos leva uma vida toda. Não é fácil. Bem como alcançar um sonho de, por exemplo, ser médico, né? Estuda quantos anos? Aí tem a residência. Antes disso tudo tem o vestibular que tem que passar primeiro. E não é fácil. E às vezes leva bomba no vestibular, no segundo, no terceiro. Mas depois de anos de dedicação de estudo, aí ele se torna um médico. E vai tentar conseguir a vaga em algum hospital. Ou trabalhar em alguma prefeitura do interior. Aquilo que é importante na vida não é fácil. Mas ser usado por Deus para alcançar pessoas para Jesus é o propósito, a razão de ser da igreja. Isso também não é fácil. E exige dedicação das pessoas. E tem gente que desiste no meio do caminho. Então discuta isso.
Pessoas que desistem de seus compromissos, eles sabotam as suas próprias vidas. Deus tinha mais para João Marcos. Muita coisa que aconteceria nas próximas cidades ali, junto com Barnabé e Saulo e Paulo, João Marcos não viu, não foi usado por Deus, não frutificou, não cresceu, não foi bênção, estava sabotando a própria vida porque desistiu. É o que acontece quando você desiste daquilo que é importante para você. Quando você desiste do casamento, ele mal começou, você já desistiu. Podia ser tão transformador, tão abençoado. Desistiu. Deixou os filhos. Foi viver em outro lugar, viver com outra mulher, foi viver com outro marido. E deixou os filhos lá, que se sentiram abandonados também. Foram crescendo num lar sem o pai, sem a mãe. Você sabota a sua própria vida e traz problemas para os outros que estão ao seu redor. Veja a situação, agora Paulo não podia mais contar com a ajuda do Marcos, o mais novo entre eles. A Bíblia fala que ele era um auxiliador e normalmente numa obra como essa, por exemplo, nós precisamos de gente para auxiliar. Imagina se de repente o Ministério de Louvor decidisse não ajudar mais na igreja. Imagina. Se de repente os músicos disserem, não vou mais tocar não. E de repente os cantores disserem, não, vou cantar só no banheiro agora. Deus deu uma voz, Deus deu uma capacidade, um talento enorme, e a pessoa de repente diz, não quero mais. Chega para mim. Há um prejuízo grande na obra, do desenvolvimento da obra. Imagina. Ele aqui era um auxiliar, um homem que estava disposto, até nos primeiros dias, a apoiar a causa do Evangelho, mas de repente, por algum motivo, algum cansaço, medo, insegurança, incerteza, conduzido por sentimentos, é isso que vai levando as pessoas a desistirem, né? Às vezes tem gente que desiste por tudo, medo, insegurança, incerteza, desânimo. O camarada tá no primeiro problema, e tem muita gente que faz isso com a causa do Evangelho, faz isso na fé, vem para a igreja, se converte, ouve o Evangelho, se converte, aceita Cristo como Salvador, aí a primeira dificuldade, o primeiro problema, a primeira tentação, a pessoa pula do barco, volta as costas, vira as costas. Eu estava ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes, é um pastor muito conhecido no Brasil, e ele pregando, falando uma realidade que tem acontecido nesse ano de 2020 e de 2021, em muitos ministérios no Brasil. Ele roda o Brasil inteiro, ele conhece. E ele falando que o clamor de muitos pastores é, onde estão as ovelhas? Porque a pandemia afastou os crentes dos cultos, afastou os crentes das igrejas. Eu não estou falando de não vir para o culto quando você não pode vir. Por exemplo, o governo do estado agora fez um decreto que não tem mais como haver, proibiu reunião religiosa a partir das 17 horas. O nosso culto começa às 6 horas da noite. Então, para a gente fazer um culto aqui, a gente tem que fazer antes das 7 horas, antes das 15 horas, né? Mas 15 horas aqui é insuportável de quente. Daqui a pouco está ficando, você está sentindo, né? A gente está falando desses momentos em que os decretos são baixados e o povo só pode assumir 30% do local, como esse aqui. Está falando daqueles irmãos que depois que tudo foi liberado novamente, sumiram das suas igrejas, deixaram de vir para os cultos, não dão satisfação de nada, estão vivendo a vida do jeito que querem, da forma que querem, sem dar satisfação para ninguém, porque afinal de contas eu sou independente, crescido, maior de idade. Mas eles não entenderam absolutamente nada, que quando você desiste, você sabota a sua vida, você não alcança para você aquilo que Deus planejou para a sua vida, você não se torna o que você poderia se tornar, e ainda traz problema para os outros, faz os outros sofrerem. E gente assim precisa voltar para o início.
ele voltou lá para Jerusalém. Jerusalém era o início dele. Era onde ele morava, é onde a sua mãe morava. Foi buscar aconchego no colo da mamãe. Foi para Jerusalém, voltou para a forma. Gente assim talvez tenha que voltar para a forma mesmo, tem que sofrer, tem que colocar a cabeça no lugar, porque não entendeu que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está preparado para o reino de Deus, não é apto. A Bíblia fala disso, gente. Olha, Deus salvou Ló e a sua família da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus estava esperando só que essa família saísse para que fogo descesse do céu e consumisse os pecadores da cidade. Está lá em Gênesis. Mas ele queria poupar Ló, que era um homem fiel a Deus, e queria poupar a família dele. Mas tanto a esposa quanto as filhas perderam essa paixão por Deus, se envolveram com as pessoas da terra, com o contexto da terra, e estava com dificuldade de se desapegar da cidade, da promiscuidade, do pecado de Sodoma e Gomorra. O anjo disse assim: fujam daqui, não olhem para trás. E a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás porque era difícil largar tudo aquilo. Era difícil largar aquela vida, era difícil largar aquele conforto. Eles eram ricos naquela cidade. Era difícil largar os prazeres de Sodoma e Gomorra, era difícil. Quando eles foram saindo, ela ficou olhando para trás, sentindo falta de tudo aquilo que ela estava abandonando. Tem muita gente que vem para Jesus com essa saudade do mundo. Ah, é porque que eu bebia, ah, é porque que eu farriava, ah, é porque que eu traía a esposa, ah, é época em que eu namorava com quem eu queria, ah, época. E não entendem que o que Deus está fazendo é você ser livre da destruição da vida. São pessoas que estão se auto-sabotando, trazendo problemas para si. De repente a mulher virou estátua de sal, paralisou, petrificou, e Ló teve que continuar com as filhas. E agora Ló não tinha mais uma esposa e as filhas não tinham mais uma mãe. É verdade que nem todo mundo se transforma numa estátua de sal, nem todo mundo morre. Ou pelo menos não morre completamente, mas tem muita gente precisando despertar, porque desistiram dos sonhos que Deus colocou no coração. Porque Deus falou algo: olha, eu vou transformar você numa pessoa que vai ser um instrumento de Deus na salvação da sua família, da sua cidade, da sua casa. Através de você eu vou abençoar a vida da sua família, da sua comunidade, do seu bairro. Eu vou mudar a sua vida, a vida que você tinha antes, você não vai ter mais, agora você vai ter uma vida nova. A pessoa começou a sonhar tudo isso, recebeu dons e talentos de Deus, e de repente, por algum motivo, veio o desânimo, o cansaço, a tristeza, veio a desmotivação, veio a influência de fora, veio modelos errados de outros lugares. A pessoa foi absorvendo isso, foi se alimentando disso, e parou de olhar para Deus, parou de olhar para a palavra, parou de olhar para os bons modelos, parou total. E talvez precise ser lançado lá, como Jonas foi, né? Lá no fundo do mar, para ser comido pelo peixe, para na escuridão da sua vida, perceber que ele precisa ressurgir das profundezas das suas escolhas e voltar para a sua missão, como foi Jonas. Ele orou: Senhor, orou por misericórdia, orou para que Deus o perdoasse, orou lá, teve muito tempo para orar, falou com Deus durante 3 dias, no fundo do mar. Eu estou falando para você como se você soubesse já dessa passagem, né? Jonas foi chamado por Deus para pregar o evangelho em Nínive. Ele não queria, porque Nínive era a capital dos inimigos de Israel. Ele fugiu para Tarsis, e aí Deus mandou uma tempestade, e todo mundo ficou sabendo que a tempestade era por causa de Jonas, e jogaram Jonas no mar. Quando ele cai na água, no meio da tempestade, ainda vem um peixe enorme, e aí não me pergunte se foi uma baleia, se foi um megalodonte, não sei, foi um grande peixe, abocanhou Jonas, e ele ficou 3 dias na barriga desse peixe, até que ele ora,
e Deus dá uma segunda chance para ele, e o peixe o cospe na praia de Nínive, para que ele volte para o lugar de onde ele havia parado. Vá pregar. E ele foi pregar. Agora, deixa eu dizer para você, que não existem só aqueles que desistem, existem também aqueles que continuam, e continuam com dedicação, apesar dos pesares. Eu estou falando de Paulo, eu estou falando de Barnabé, porque esses aqui não vieram a vida a passeio. Tem gente que diz que veio a vida a passeio, né? Não, esses aqui não. Paulo nem queria se converter, e o Senhor o derruba por terra, e aparece para ele, e fala o seu coração. É muito interessante isso, gente. Eu já falei aqui na igreja, né? Eu não queria me converter, eu estava muito bem na igreja católica, eu era muito dedicado na minha religião, mas eu não conhecia Deus, eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia a palavra de Deus, e o Senhor me salvou naquele lugar. Eu lembrei também do outro pastor da igreja Batista do Acarape, o pastor Francisco Antônio. Ele também não queria se converter, gostava da vida que tinha. E quantos dos irmãos também não queriam se converter e foram alcançados por Jesus? Paulo foi alcançado por Jesus e passou 14 anos estudando, se aprofundando, entendendo quem era Jesus. Logo no início, Jesus falou assim para ele: olha, eu tenho uma obra para você, eu vou te preparar para ela, e não vai ser fácil não, e você vai sofrer muito, mas você vai anunciar o meu nome em todos os lugares aqui, para que os gentios creiam. Gentil aqui não é judeu, para que todo mundo que não é judeu creia. E por causa de Paulo nós estamos aqui, gente. Um dos responsáveis pela nossa conversão e edificação na fé é Paulo, pelas 13 cartas que ele escreveu no Novo Testamento. Um homem sozinho, que só fez menos que Jesus talvez. Aliás, eu não digo que fez menos, porque ele alcançou lugares que Jesus nunca alcançou, e Jesus falou que se os seus discípulos crescem nele e fossem fiéis, fariam coisas maiores do que ele, né? Jesus pregava, e talvez o segundo mais importante pregador foi o apóstolo Paulo, que o Senhor trouxe e usou com poder para alcançar muitos. Agora, lembrem o que eu estava falando aqui no início. Esse homem que foi chamado por Deus de forma sobrenatural, que se converteu e agora estava sendo enviado pela igreja. Percebam, a igreja está enviando. Ele não era rebelde à igreja, ele não estava tentando criar um ministério próprio, pessoal, não, ele era submisso à comunidade da igreja. A igreja o envia, mas esse homem não tem frutos. Começa a pregar e nada acontece, começa a pregar e ninguém se converte, dias pregando e ninguém se converte, e de repente somente uma conversão, que foi a do procônsul, e depois dessa conversão ainda teve um problema, um dos discípulos vão embora. Imagina a situação, anos numa cidade pregando o evangelho, a igreja tentando se fortalecer, para que uma pessoa se converta, e uma pessoa se converte, e 2 pessoas saem da igreja. É mais ou menos isso. A sensação, o sentimento de Paulo. João Marcos foi embora. Mas deixa eu dizer para você uma outra coisa. Geralmente, os que não desistem, eles frutificam quando os Marcos vão embora. Não sei se você entendeu, mas eu vi uma comparação, achei muito interessante. Eu vou tentar fazer isso com você aqui. É só uma ilustração, aí você avalia, tá certo? Mas é mais ou menos assim, olha. No meio de todo o grupo de fiéis, como o de Jesus tinha 12 discípulos, né? E um deles era um diabo, que era o Judas Iscariotes, certo? No meio de toda a comunidade, você tem uma comunidade de 50 pessoas, 5 daquela comunidade são como que endiabradas. É o pessoal que reclama, é o pessoal que dá trabalho,
é o pessoal que se rebela, é o pessoal que coloca pedra de tropeço, de escândalo, é o pessoal que dá mau testemunho, é o pessoal que não larga o pecado. Então você tem aqui uma comunidade de 50, você tem 5 que dão trabalho. Aí você tem uma comunidade de 100, agora você tem 10 endiabrados. Aí você tem uma comunidade de 1000, a proporção é mais ou menos essa. O que eu estou querendo dizer para você é que quanto mais você frutifica, mais obstáculos você tem. Você entende isso? Mas às vezes, uma obra não está querendo avançar, não está avançando, porque tem alguns desses aí que estão no meio, e que quando saem, quando eles decidem sair, de fato a obra começa a crescer. Foi o que aconteceu aqui com eles. Porque depois que João Marcos voltou para Jerusalém, eles atravessaram uma ilha, chegaram até Antioquia da Psídia, e eles começaram a pregar o evangelho. E passaram uma semana lá. Os homens ouviram o evangelho e disseram assim: olha, no sábado seguinte voltem aqui e continuem nos falando dessa palavra que vocês anunciaram. Uma semana depois, semana de luta, de decepção, de oração, Marcos tinha ido embora, mas eles não desistiram porque Marcos foi embora. Não desistiram porque Elimas apareceu. Não desistiram porque tiveram que ir para Antioquia. Não desistiram. Entraram na sinagoga, pregaram o evangelho e as pessoas não se converteram. Não desistiram. Uma semana depois, a Bíblia diz que quase toda a cidade veio ouvir o evangelho. Como assim? Porque é assim que Deus faz, gente. Se você não desistir dos seus projetos, do desafio que Deus tem para a sua vida, Ele vai abrir as portas. Mesmo quando você nem imagina que isso vai acontecer, e de repente a cidade, imagina, eu fiquei pensando aqui, é claro que é uma cidade bem menor do que essa aqui, mas imagina, a gente está aqui no culto, essa semana, domingo, né? Aí no outro domingo, vem a palavra, o impacto do evangelho é tão grande, que vai se espalhando. O povo vai falando: rapaz, tem um negócio acontecendo ali, tem uma palavra diferente acolá, tem um Jesus que faz coisas que a gente precisa descobrir o que é que ele faz. E de repente, metade da cidade vem para as portas dessa igreja aqui. É o que aconteceu aqui na cidade de Antioquia. E a Bíblia diz que depois os judeus começaram a ficar com inveja, porque eles não tinham essa audiência antes, e agora com Paulo e Barnabé, puxa vida, a cidade inteira para ouvir o evangelho. Eles começaram a sentir inveja, e a perseguir Paulo, e a falar, mas eles disseram: já que vocês não querem, a gente vai para os gentios, vai pregar o evangelho aos gentios. E os gentios se alegraram e se converteram, e muitas pessoas se converteram. Eles passaram para outra cidade, começaram a anunciar o evangelho em outra cidade, e mais rebuliço. Agora Deus começa a usar Paulo com sinais e prodígios, eles começam a fazer milagres naquele local. Deus usa o apóstolo Paulo, usa Barnabé também. Eles saem da outra cidade e chegam agora em Listra, e de repente tem um homem lá, paralítico, que tinha fé no coração. Paulo está pregando o evangelho, uma cidade idólatra que adora outras divindades, mas ele começa a anunciar Jesus, e de repente aquele homem ali paralítico percebe que Jesus pode curá-lo, ele tem fé para isso. Paulo diz: levanta, então vem cá. Ele se coloca em pé, firme nos seus próprios pés, se levanta, a cidade fica empolvorosa, todo mundo dizendo assim: os deuses desceram até nós, o que está acontecendo? E de repente o sacerdote lá dos templos pagãos traz um boi para sacrificar para Paulo e Barnabé, como se eles fossem deuses. Algum tempo depois, a multidão, e eles tentando mudar a mente das pessoas, foi exatamente para isso que nós viemos pregar o evangelho, para que vocês saiam dessa idolatria de vocês. Nós somos homens como vocês, adorem ao Senhor, adorem ao Senhor. Mas aí vieram uma comitiva das outras cidades por qual Paulo passou, Antioquia, Icônio,
E chegaram lá e alvoroçaram uma cidade e convenceram algumas mulheres importantes e as autoridades da cidade, e pegaram Paulo e apedrejaram. E só pararam de apedrejar porque pensaram que tinham matado Paulo. Apedrejaram ao ponto de ele ficar desmaiado como morto. Aí foram embora. O que eu estou querendo dizer é que quanto mais longe você vai, meu querido, mais provado você é. Quanto mais longe você for, mais provado você vai ser. Deus tem algo maravilhoso para você. Mas lembra aquele homem que se converteu, iraniano, e disse: eu vou voltar para a minha terra e vou pregar o evangelho para minha família? Eu vi um vídeo essa semana de uma mulher muçulmana, eu não lembro agora o local, ela era enfermeira no hospital, e todas as pessoas que trabalhavam com ela, as outras mulheres também, eram muçulmanas, mas ela havia se convertido ao evangelho. E o vídeo é chocante, porque as outras mulheres muçulmanas batem no rosto dela, esbofeteiam com raiva, porque ela era cristã. E você vê a coitada acuada, um monte de mulher aqui ao redor, e ela sem ter o que fazer, e as mulheres batendo no rosto delas, batendo, e ela não podia falar nada, nem fazer nada, só pelo fato dela ser cristã. E aí eu não sei, eu acho que eu falei domingo passado, mas agora eu confundi qual é o local, acho que foi no Chile isso, ou foi na Venezuela? Foi na Venezuela isso. Foi na Venezuela. Um grupo de criminosos entrou num local onde tinha cristãos e obrigou os crentes a comerem a Bíblia, páginas da Bíblia. Estavam os crentes aqui reunidos como esse local aqui, né? Alguns com Bíblia na mão. Aí chegou um grupo armado. Ah, vocês são crentes em Jesus? Vocês não dizem que a palavra de Deus é pão? Vão comer a Bíblia agora. Aí começaram a rasgar a Bíblia e dar para os pobres comerem. E eles começaram a comer. Tinham que comer papel. Até onde você está disposto a ir por Jesus, queridos? Até onde? Porque a Bíblia diz que se você quiser viver piedosamente, você vai ser perseguido. Até onde você vai querer ir por Jesus? Até onde? O que pode fazer você desistir? É o seu marido não aceitar? É a sua esposa não aceitar a sua fé? Isso vai fazer você desistir? São seus amigos criticarem você porque você agora é de Jesus? Isso vai fazer você desistir? É porque você está apaixonado, apaixonada, e você não quer decepcionar a sua paixão, o seu grande amor? Isso vai fazer você desistir de Jesus? É porque você vai perder o emprego se você não mentir, não fizer exatamente aquilo que seu patrão quer que você faça? Isso vai fazer você desistir de Jesus? É a pressão das tentações na tua vida, ao teu redor? São os prazeres te chamando, vem para cá. É isso que vai fazer você desistir de Jesus? O que é que vai fazer você desistir, meu amado? São as crises mundiais, é a crise financeira. É porque você veio para Jesus e perdeu o emprego, é isso? É porque você veio para Jesus e ficou com Covid-19? O que vai fazer você desistir de Jesus? É porque você está na igreja e de repente você percebeu que meia dúzia daqueles irmãos daquela igreja que você fazia parte, você faz parte, foram embora, desistiram, abandonaram? É isso que vai fazer você desistir do chamado de Deus para a sua vida? Quanto mais longe você vai, mais provado você é, até onde você quer ir com Cristo Jesus. A minha pergunta é: por que o apóstolo Paulo e Barnabé não desistiram? Depois que ele foi apedrejado e todo mundo foi embora, aí os discípulos pegaram ele, levaram e ele acordou. E sabe o que eles foram fazer? Louvar a Deus e encorajar os irmãos em Cristo.
e voltaram para a sua vida de testemunho, e voltaram nas cidades onde eles haviam pregado o evangelho, e voltaram em Jerusalém para dizer aquilo que Deus havia feito por meio deles. Ainda foram encorajar a igreja lá em Jerusalém e se preparar para uma segunda viagem missionária. É exatamente isso que Paulo está fazendo aqui junto com Barnabé. Sofremos, padecemos, mas tivemos frutos. Valeu a pena porque pessoas se converteram. Valeu a pena porque teve gente lá na Panfilha que se converteu. Tem um procônsul agora crente lá. Em Antioquia tem um grupo de gentios agora convertidos. Em Listra tem alguém que foi curado. Tem mulheres também naquela região agora que aceitaram Jesus como Salvador. E o evangelho começou a se espalhar, se espalhar, se espalhar. Vale a pena. Por que é que Paulo, o apóstolo Paulo, não desistia no meio de tanta luta, de tanta dificuldade, de tanta gente abandonando e ele continuando, perseguindo e ele continuando, ameaçando apedrejar e ele continuando, apedrejando e ele continuando? Porque a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, que Paulo diz assim: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ele sabia que havia uma recompensa para ele. 1 Coríntios 15, 32 diz assim, se como homem lutei em Éfeso com feras, quem me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, e que amanhã morreremos. Em outras palavras, o que Paulo poderia dizer assim? Não, eu vou curtir a vida, eu vou farrear, vou tomar cachaça, eu vou beber. Para que eu vou estar sofrendo tudo isso? Para que eu vou ser apedrejado? Para que eu vou passar por toda essa aflição? Nada. Mas o que movia o apóstolo Paulo? Era a certeza de que ele não estava sozinho, de que o seu Senhor Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, de que a vida nessa terra é só uma passagem, de que a verdadeira vida é a vida com Jesus, de modo que ele disse: para mim o viver é Cristo, morrer para mim é lucro. Os tesouros de Deus são maiores do que os tesouros dos homens. Eu quero terminar dizendo: não desista, meus amados, não desistam, mesmo se as pessoas ao seu redor desistirem. Não desistam, mesmo se os problemas aumentarem. Não desistam, mesmo quando você acha que não aguenta mais. Não desista. Olhe para o alto. Olhe para Cristo. Lembre que você nunca mais estará sozinho. Lembre que Jesus está contigo todos os dias. É Ele que vai te fortalecer e te ajudar. É Ele que vai transformar a sua vida. E através de você, vai transformar o mundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? O pessoal do louvor pode voltar aí. Eu quero fazer se você puder ficar em pé, fique em pé, por favor. Eu não sei, eu vou fazer isso aqui. Na quarta-feira passada, a gente estava pregando aqui na igreja. Na quarta-feira passada, a última quarta-feira, normalmente é a quarta-feira, a quarta da doutrina, né? A gente prega uma palavra mais estudo, mais palestra, um pouquinho diferente dessa aqui. E normalmente na quarta-feira a gente prega para a igreja e tal. E eu não faço apelo na quarta-feira. O que é apelo, pastor? Apelo é um convite que você faz às pessoas que estão presentes no culto. Por exemplo, aqui nesse local, nesse culto aqui, eu não sei se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Salvador.
eu não sei se tem alguém aqui que ainda está vivendo debaixo dos seus pecados. Eu não sei se tem alguém aqui que não sabe para onde é que vai depois que morre. Eu não sei se tem alguém aqui que não entendeu no coração, ou que não encontrou no coração o significado para a vida. Viver está sendo difícil, viver não faz sentido, viver é sofrido, porque já tentou fazer tudo o que foi possível fazer para ser feliz, não conseguiu. Porque não há felicidade fora de Cristo. Felicidade verdadeira não, vida plena não. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu não sei se tem alguém aqui nesse lugar assim, mas eu sei que a salvação é pela fé, que ninguém é salvo porque é bom, ninguém é salvo porque não erra. Aliás, nós somos salvos dos nossos erros. Eu errava muito e continuo errando, e Jesus com seu sangue me perdoou e continua me perdoando todos os dias. E é por isso que alguém pode ser salvo, porque o sangue de Jesus é que purifica de todo o pecado. Mas a salvação vem pela fé. A Bíblia diz assim, ó: se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Salvação é pela fé. E fé é compromisso. Quando eu digo assim, eu creio em ti, Jesus, o que eu estou dizendo é: Jesus, eu estou entregando a minha vida para ti, e a partir de hoje eu vou viver para ti. Eu me comprometo em te seguir, eu me comprometo em fazer a tua vontade, porque eu sei que o Senhor já me salvou, e eu sei que o Senhor me amou, mesmo eu não merecendo. Isso é fé. E a coisa que vem junto com a fé e que leva o homem à salvação é o arrependimento. É quando você diz assim: eu estou disposto a mudar. Escuta isso em nome de Jesus. Eu estou disposto a mudar. Tem gente que quer primeiro mudar para depois vir para Jesus. Você tem que vir para Jesus e Jesus vai te mudar. Essa disposição é que faz você ser salvo. Jesus, eu sei que sozinho eu não consigo. Jesus, eu sei que sozinho eu não tenho força. Jesus, eu sei que sozinho é muito complicado para mim, mas eu quero mudar de vida. E eu sei que o Senhor pode me transformar. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida. Eu te recebo como Salvador e Senhor. Aí, gente, na quarta-feira passada eu não fiz isso. Aí o Rafael chegou aqui. O Rafael, esse rapaz aí, bonito de camisa branca, na minha vista é branca, né? Aí chegou bem aqui, falou comigo. Aí disse assim: pastor, até hoje eu era católico, mas depois dessa pregação, dessa ministração, eu passei 22 anos, se não me engano, tentando entender alguma coisa na igreja católica. Mas hoje eu entendi que o caminho é Jesus. E ele começou a chorar aqui, e eu fiquei olhando para ele, louvando a Deus. E eu disse: Rafael, você quer aceitar Jesus como Salvador? Você percebe, quando Deus toca no coração de alguém, você não precisa nem chamar a pessoa, ela entende que ela tem que vir para Deus, ela tem que mudar de vida, ela tem que vir para Jesus. Eu disse: Rafael, você quer fazer uma oração? Você quer que o Senhor entre no seu coração, lhe salve? Ele disse: eu quero. Aí eu comecei a fazer uma oração, e ele repetindo, eu fazendo oração e ele repetindo. E na quarta-feira, depois do culto, o Rafael entregou a vida para Jesus. E está aqui hoje, ó, domingo de manhã, louvando a Deus nessa sua nova caminhada. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Aleluia.
Deus vai te fortalecer. E Deus vai te usar com poder e graça, Rafael. Ele disse assim, perguntei, Rafael, deixa me dar o teu número, o teu contato para eu me comunicar contigo depois. Qual é o teu sobrenome para eu colocar aqui, Rafael o quê? Aí ele me deu um outro sobrenome. Aí disse, não, bote esse não, porque esse é o velho Rafael, agora é um Rafael novo, bote o segundo sobrenome. E já mudou o nome dele. Porque agora em Cristo tudo se fez novo. Em nome de Jesus. Aleluia. E eu quero terminar esse culto de manhã aqui perguntando se tem alguém aqui que também quer mudar de vida, que está sendo chamado por Deus, que está sendo desafiado pelo Espírito Santo, que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aleluia, Senhora. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Oh, que lindo. Amém. Jesus ama a senhora, viu? Amém, amém. Tem mais alguém aqui nesse lugar que quer entregar a vida para Jesus? Eu quero dizer para você, Jesus te ama, ama você e pode mudar a sua vida hoje, para sempre. Ele vai arrancar você do lugar onde você está, não importa quão difícil esteja a sua vida, Ele vai transformar você, transformar seu coração, mudar a sua história, em nome do Senhor Jesus. Tem outra pessoa aqui que quer entregar a vida para o Senhor Jesus? A oportunidade é sua. Você pode fazer um sinal assim, eu quero, a minha vida hoje, a partir de hoje, vai ser diferente, porque Jesus Cristo será o Senhor dela, será o Salvador dela. Tem mais alguém? Se não, eu queria, se a senhora puder vir aqui, eu vou até pegar o álcool gel para pegar na sua mão, tá certo? Pode vir também aqui, Rafael. Passei álcool gel, viu? Que Deus lhe abençoe. Qual a idade da senhora, pode dizer para mim? Não vou falar para eles não, viu? A idade da senhora. Pode falar. Amém. Ela disse, eu tenho 66 anos. Olha, gente, 66 anos entregando a vida para Jesus, fazendo uma confissão pública de fé. Jesus ama a Dona Francilene. Jesus ama a Dona Francilene. A filha dela aqui está feliz da vida. E o Rafael, eu estou querendo só apresentar o Rafael para vocês aqui. Passei álcool gel também na mão, viu? Qual a tua idade, Rafael? O Rafael é bem novinho, 26 anos. Olha aí a diferença aqui. E Jesus morreu por ambos. Jesus morreu pelo de 26 e Jesus morreu pela de 66, porque Jesus é bom, porque Jesus ama as pessoas, porque Jesus tem mais para todos nós. Eu quero dizer para você, em nome de Cristo Jesus, que a sua vida só vai fazer sentido com Cristo no seu coração e você vivendo todos os dias dedicado a Ele, a causa dEle, a vida que Ele tem para você. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo pela Dona Francilene Castelo Branco. É da família dos Castelo, né? Olha aí. E pelo Rafael. Amém? É teu filho? Teu irmão, né? Deus abençoe, viu? Você pode orar comigo? Jesus, eu quero te agradecer muito por essa manhã. Já está ficando quente aqui nesse lugar, mas maior é o fogo do Senhor na nossa vida, Senhor. Aleluia. Muito obrigado por essas vidas aqui, do Rafael e da Dona Francilene, Senhor, que tem feito uma decisão pública diante dos homens e tem dito aqui, Senhor, para que todo mundo veja que Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas. Eu quero te agradecer por essa manhã, pelos irmãos que vieram, e te pedir que essa igreja continue avançando, Senhor, mesmo que venham lutas e dificuldades. Nós não vamos desistir, Senhor, porque Tu estás conosco e o Senhor tem algo a mais para nos dar e a fazer conosco. Então, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado, Senhor, por essas vidas que estão hoje no Teu altar, convertidas, se arrependendo e dizendo para principados e potestades
que Jesus é o Senhor de suas vidas. Em nome de Cristo Jesus é que eu te peço. Leva-nos em paz para as nossas casas. Amém. Deus abençoe, viu? Dona Francilene. Amém. Valeu, Rafael. Continua firme, meu querido. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Você pode louvar o Senhor comigo aqui? E aí os irmãos, depois dessa canção, podem ficar à vontade, tá certo? Para saírem do calor, em nome de Jesus. Imagina 3 horas da tarde, hein, aqui? Eita. Amém. Vamos louvar, vamos louvar. Aleluia. Faça dessa canção oração, irmão. Aleluia. Sonda-me, Senhor. Diga isso para Jesus. Me conhece. Ele conhece você. Quebranta o meu coração. Senhor, quebranta, nos use. Nós não queremos desistir no meio do caminho, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra. Aleluia. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Aleluia. Usa-me. Faça disso uma oração. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Oh Senhor, som da nossa vida, Senhor. E me Conhece o nosso coração, nossa disposição, nosso amor por Ti. Quebranta o meu E use-nos, Senhor, use-nos para a glória do Teu nome, use-nos. Para que aqueles que não Te conhecem venham Te conhecer, para que aqueles que não são salvos sejam salvos. Use-nos, Senhor, use-nos, use-nos. E enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Aleluia, Senhor. Enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor. Sonda os Teus filhos aqui nesse lugar. Quebranta, Senhor. Transforma-me. Aleluia. Enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Oh, aleluia! E usa-me, Senhor. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia! 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 Louvado seja o teu nome. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Tenha um excelente domingo na presença de Deus. Vá na paz e seja usado pelo Senhor durante toda a sua semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se cuidem.